Então aqui estamos no disco Big Blue número 3, janeiro de 1987. O que aconteceu no número 2? Ninguém parece ter isso. Não está no arquivo da internet, não está no eBay, não está em nenhum lugar que eu possa encontrar no Google. Procurei por horas e essa coisa parece não existir mais. Espero que alguém esteja com ele por aí. Faremos o upload eventualmente. Para esta versão, houve algumas melhorias no menu. A tela inicial é a mesma, mas assim que chegamos ao menu propriamente dito, podemos ver algumas alterações. As explicações das categorias foram movidas para os cabeçalhos das categorias, mas não de forma consistente. Presumivelmente, eles presumiram que qualquer pessoa que recebesse isso já saberia a maior parte do que se tratava, então documentaram apenas as seções que foram alteradas. Muito estranho, mas parece mais interativo, então não posso culpá-los. Também há novos efeitos sonoros. O alto-falante do PC agora emite um som agudo quando você faz quase qualquer coisa, como abrir um programa ou pressionar Enter quando não deveria. Honestamente, isso não é tão irritante quanto os efeitos superior e inferior do menu, que ainda estão aqui. É importante observar que no IBM PC não era possível desligar esses ruídos. Era impossível. Não havia botão de mudo ou controle de volume, então você tinha que silenciá-los no programa, se permitisse, ou deixá-los gritar para você. O grande disco azul tem uma opção de silêncio na parte inferior, que ativarei no restante deste vídeo. Então começamos com a descoberta. Isso parece uma espécie de épico estranho. Nossos óculos bifocais tendem a prejudicar nossa visão. É uma maneira muito estranha de dizer isso. Quer dizer, não sei se é algum tipo de piada geek com pescoço de lápis dos anos 1950, mas isso realmente me confunde. Você pensaria que os bifocais melhorariam sua visão. Eles ainda estão usando a frase muito estranha de Scus, ignorando quão estranho isso é, apesar do trocadilho inteligente. E eles querem que lhes contemos as nossas preferências, o que é, novamente, um pouco estranho. Que tipo de material nos excita? Também estranho. Muito estranho. Se eu respondesse em 1986 qual seria a minha resposta agora, provavelmente teria minha assinatura cancelada de qualquer maneira. Isso é interessante para mim porque pede aos leitores que deem feedback sobre o que desejam ver na revista. Mas está aí a questão número 3, então já se passaram 3 meses. Você poderia pensar que eles neste momento teriam algum tipo de noção sobre o que estavam fazendo com este negócio, mas talvez o feedback da primeira e da segunda edição tenha sido um pouco morno, ou talvez eles não estivessem recebendo muito feedback. E na esperança de descobrir se alguém estava realmente lendo. Então aqui eles afirmam que são diferentes de qualquer outra revista, que era um termo para Discworld que foi empurrado um pouco nos anos 80 e parece ter falhado. Dizem que pretendem responder às necessidades dos seus leitores e é isso que os torna únicos. Isso é estranho, porque as outras publicações mais brandas ainda estão em circulação, então é tipo, eles estão se irritando com seus próprios trapos? Acho que a implicação aqui é que talvez as outras revistas voltadas para PC não estivessem respondendo às necessidades dos leitores, mas quero dizer, havia tantas assim para o IBM PC? Eu só conheço um grande disco azul. Então, passe para algumas questões técnicas que as pessoas estão enfrentando com o próprio software. Eles dizem que receberam cartas de leitores que usavam PCs juniores, bem como de pessoas que possuem apenas placas gráficas monocromáticas. Os gráficos monocromáticos eram muito populares na época, já que o IBM CGA seria uma coisa extra pela qual você teria que pagar na compra do PC, e não tinha texto tão nítido e de alta resolução quanto o cartão MDA. Portanto, se você estivesse comprando a máquina para fazer coisas focadas em negócios, é muito provável que você a tivesse adquirido com um cartão MDA que não executaria nenhum software no grande disco azul com qualquer tipo de fidelidade, se ele funcionou. Portanto, este é um problema sério. Eles não queriam que ninguém comprasse uma placa gráfica CGA que já não fosse necessária para algum outro propósito, apenas para descobrir se o software no grande disco azul valia a pena. O PCJR era um problema diferente. Seu hardware certamente era capaz de exibir tudo que a CGA lançava. O problema é que, aparentemente, o PCJR simplesmente não conseguia executar de forma consistente software CGA ou software da EGA ou de outras placas gráficas sem ser programado especificamente para o PC Júnior, ou pelo menos não poderia fazê-lo de forma confiável. A Softesta definitivamente sabia que, para ter sucesso, eles deveriam adicionar suporte para esses modos gráficos ao seu software, mas é realmente mais fácil falar do que fazer. Eles mencionam que os desafios técnicos são importantes, mas não intransponíveis, por isso fique interessado em ver como isso se desenrola na próxima sessão aqui. Eles afirmam que pretendem oferecer um conjunto completo de software educacional nesta edição e um processador de texto na próxima edição. O software educacional sobre esse assunto é realmente muito bom, eu acho. Então eu me pergunto como esse processador de texto vai funcionar. Eu não sou economista, portanto, não sei como funcionou a venda de um programa de $80 por $6,65. Talvez seja algum produto de catálogo antigo que ninguém compraria mais, ou talvez eu simplesmente não saiba como funciona o negócio. Em seguida, eles anunciam uma nova parceria com Joel Rey, na qual Joel Rey avança e afirma que foi o pioneiro do 3D no computador. Agora, eu realmente duvido que em 1986 ninguém jamais tivesse colocado uma imagem 3D estéreo no IBM PC. Provavelmente foi uma das primeiras coisas que alguém fez, mas vamos deixá-lo tocar a buzina. O software meteorológico que eles mencionam na próxima sessão é mais um desenvolvimento interno, é claro. EA diz que John Barnes foi à biblioteca para fazer este. Esta palavra adaptação aparece novamente. Acho que Porto não era um termo estabelecido em 1986. Também ouvi o termo convertido ser usado em outros contextos, mas adaptação parece ser o termo que o Soft diz que decidiu adotar. E, finalmente, Dan reclama mais uma vez por não ter espaço suficiente no disco. Curiosamente, porém, o conteúdo total do disco parece ser de 716 kilobits.
Portanto, eles provavelmente poderiam ter poupado mais algumas palavras para impulsionar sua publicação. Mas terminamos esta sessão, então vamos em frente. A propósito, o índice descreve a descoberta como o editor falando o que pensa. Aparentemente é Valdir Golding, o editor-chefe. Estranhamente, o primeiro disco tinha uma descoberta escrita pelo editor-chefe Dan, mas pelos créditos, Val já estava lá, então acho que ele estava apenas ocupado. Vou pular o resto do índice, mas observe na parte inferior, aparentemente houve alguns problemas com as pessoas que conseguiam rolar se tivessem um unlock ativado. Isto pode parecer estranho. Provavelmente, no entanto, é porque qualquer pessoa que usasse o teclado adquirido com seu IBM PC XT ou na série modelo F não tinha teclas de seta dedicadas. Como você pode ver aqui, as setas do teclado numérico foram tudo que você conseguiu. É por isso que o Numlock existe porque existem teclas de seta no teclado numérico até hoje. Agora, você pensaria que as pessoas saberiam sobre o Numlock, mas lembre-se da minha teoria do primeiro vídeo. Muitos proprietários de PC neste momento provavelmente raramente usavam suas máquinas e assinaram esta revista para tentar obter software que tornasse suas máquinas úteis. A maioria dos primeiros softwares de PC baratos não tinha nada parecido com esse sistema de menu. Tudo era acessado por meio de números ou letras e longas listas de itens. Então, se você nunca usou um processador de texto, um banco de dados ou uma planilha, que são pacotes muito caros, você não compraria a menos que tivesse uma necessidade realmente específica deles. Talvez você nunca tenha usado as teclas de seta do teclado numérico, nem mesmo uma vez. Não havia utilidade para eles no próprio DOS, ele não suportava edição de comandos e muitos softwares simplesmente nunca precisaram de teclas de seta. É totalmente realista pensar que a maioria dos leitores não saberia como ligar e desligar o Numlock ou o que isso fazia. Você pode selecionar os cabeçalhos das subseções. Não sei por que isso apenas permite que eles descrevam o que significa diversão nos jogos. Acho que qualquer um descobriria isso sem ajuda. De qualquer forma, isso promete muita diversão pela frente, então é melhor irmos andando. O primeiro jogo aqui é o problema do triângulo. Começa dizendo, lembra dos jogos de PEG? Eu amo, e eu os odiei. De qualquer forma, este é um título básico que simula o clássico jogo de triângulo de salto com pinos, então vamos dar uma olhada. Este começa com um aviso bastante claro, não copie aquele disquete. Então isso finalmente apareceu, e vou seguir instruções sobre este. E a melhor coisa sobre isso é que ensina como parar. E para contextualizar, estou falando por mim mesmo aqui, mas minha lembrança de jogos dessa época é que um número enorme deles não oferecia nenhum método de saída. Acho que era esperado que você apenas pressionasse Ctrl Alt Delete quando terminasse de jogá-los, como faria em um console de jogo, basta clicar em Reset. Esta era uma consideração irracional, considerando que não havia multitarefa, dificilmente havia um sistema operacional digno de nota e raramente um disco rígido. Às vezes, ainda era frustrante quando eu estava passando por um programa após o outro. Quando eu era criança, reiniciar significava que perderia meu lugar na hierarquia de pastas. Mas é claro, em 1984 você provavelmente não tinha um monte de pastas, provavelmente tinha discos individuais, e reiniciar a máquina não era um grande problema quando você teria que trocar discos de qualquer maneira. Você poderia reinicialize, e enquanto estiver reinicializando, você troca os discos. Nós iremos e começaremos o jogo. Ele pergunta se você deseja ouvir as peças se movendo. Claro. Então não é um triângulo. E eu estava imaginando um desses, como os clássicos jogos de triângulos que realmente existiam, que são todos triangulares, e me pergunto por que eles não replicaram a forma com precisão. A CGA tinha resolução para isso, e também é meio estranho que eles estejam usando essas cores listradas nas peças em vez de cores sólidas. Agora, uma teoria possível para isso é que isso deveria ser visto no modo composto CGA. Não vamos nos aprofundar muito nisso neste episódio, mas basta dizer que você pode conectar sua placa de vídeo CGA a uma televisão em vez de um monitor dedicado, e as listras de pixels na tela como essas produziriam cores extras que não estavam disponíveis na paleta CGA. É assim que parece. Você pode ver que, quando visualizado dessa forma usando a emulação composta no DOS Box, essas peças formam objetos mais sólidos, e elas têm uma paleta mais suave do que o branco ciano e magenta ásperos que estão na paleta CGA base. Mas realmente parece melhor? Eu realmente não acho, e nenhum dos softwares no grande disco azul até agora foi planejado para ser usado dessa forma. Na verdade, eu verifiquei todos os outros programas e verifiquei que nenhum deles parece melhor ou mesmo bom usando o modo composto. Então, eu realmente não tenho uma explicação para o porquê da arte parecer do jeito que parece agora. Também é possível que faça mais sentido depois que fizermos alguns movimentos, mas vamos em frente e façamos isso. Ouve? Agora ele pergunta se queríamos ouvir as peças se movendo. Obviamente ninguém quer ouvi-las se movendo agora que sabemos como elas soam. É realmente estranho que o som seja esse. Vamos ouvir isso de novo. Agora, o alto-falante do IBM PC era muito limitado nos sons que podia produzir, mas não entendo por que eles fariam esse som em particular. Acho que parece difícil de fazer. É muito fácil fazer ruídos de bip no alto-falante do IBM PC. Há rotinas integradas para isso no BIOS, e você não precisa gastar nenhum ciclo de CPU com elas. Então, eu realmente não entendo por que eles usariam um som tão estranho em vez de apenas fazer um bip muito direto em uma frequência baixa.
Agora, eu nunca gostei muito deste jogo, e esta não é uma ótima versão dele, então vamos em frente e fecharemos a porta neste. Não é nada mais do que o que você vê aqui. Você pode jogar até terminar, eu acho, e então você pode pressionar Q para sair. Pontuação. Terrível. Sim, bem, sinto mesmo sobre você. Tudo bem, continuando. Campanha no deserto africano. Temos alguma história de fundo aqui. É um jogo da Segunda Guerra Mundial em que você está tentando capturar o canal de Suez. Eles nos informam que se nunca jogamos um jogo de guerra antes, não se preocupe, eles têm certeza de que podem nos ensinar a jogar. Eu tinha certeza de que não conseguiria pegá-lo e ainda não tenho certeza absoluta de que consigo, porque acho jogos de guerra absolutamente entediantes. O manual é realmente muito completo, e me faz pensar se isso vai ser mais impressionante do que a saída original usual dos discos macios. No final, porém, ainda é um aplicativo básico. Esta é uma tela de título assustadora. Eu nem sei o que pensar sobre isso. Por que esses homens parecem tão tristes? Por que o tanque parece tão impressionante entre essas duas cabeças monstruosas de Zardoz e eu, tinta? Bem, se esta tela nos faz começar mal, a próxima nos paga de volta. Olhe para este logotipo. Este é um uso excepcional de caracteres de desenho de caixa. Veja, apesar de ser um jogo CGA, na verdade não está no modo gráfico, modo de texto CGA. Eles estão usando os caracteres de desenho de caixa integrados para fazer este logotipo, em vez de desenhar um logotipo pixel por pixel na tela. É uma onda de vapor incrível, mas não tenho certeza do porquê eles fizeram dessa forma. Tudo bem, então estamos carregando e é surpreendentemente lento. Eu me perguntei se foi gerado proceduralmente, mas testei depois e é o mesmo mapa todas as vezes. Então, como pode ser tão lento quando meu disco rígido emulado é infinitamente rápido? E o que pode estar carregando que demora tanto, mesmo de um disco rígido lento? Eu não entendo. Acontece que este não é um jogo gráfico. Este é o modo de texto CGA. Isso é consideravelmente mais fácil de programar do que gráficos de bitmap completos. Mas isso significa que há limitações, como as bordas em forma de caixa na água para um jogo de guerra dessa época e desse orçamento. Esses são visuais bem típicos, eu acho. Então não está muito claro o que é o que. Não vejo nenhum exército óbvio nem nada. Esses são símbolos abstratos. Então vou em frente e aperto mover porque presumivelmente tem uma peça no tabuleiro e esse cursor aqui começa a piscar. Então presumivelmente essa é minha peça. Agora, observe que diz para pressionar mais para selecionar uma tecla, não retornar. Por que isso? Bem, se voltarmos ao teclado esquerdo do modelo novamente, descobrimos que há uma grande tecla de mais no local onde uma segunda tecla de retorno está localizada no layout moderno. Tenho certeza de que algum cabeça de teclado nos comentários me dirá que estou errado aqui, mas vou especular porque isso me pareceu estranho. Por que a tecla de mais é tão grande? Claramente porque o layout de 10 teclas foi retirado de máquinas de somar e calculadoras, que é onde as pessoas adquiriram as habilidades para digitar números em um teclado. Agora, no modelo F a tecla return fica logo à esquerda do teclado numérico, então por que o usuário pressionou mais em vez de return? Bem, a tecla mais é maior que return, mas, além disso, sinto que é mais fácil pressioná-la com o mindinho do que pressionar return com o dedo indicador. Chame-me de tendencioso por 24 anos de 10 digitação em teclados modernos, mas acho que isso faz parte. Agora, o retorno funciona tão bem quanto o plus na maior parte deste jogo, o que tem um benefício colateral interessante. Quando o modelo M foi lançado, as setas foram para seu próprio bloco e o espaço cresceu entre o teclado numérico e a tecla de retorno normal. Portanto, para restaurar o acesso ao retorno, a IBM duplicou a chave de retorno e colocou-a onde o plus costumava estar e deslocou-a para cima. Como este jogo aceita mais e retorno, se você estivesse acostumado com o sinal de mais no teclado numérico e pressionasse reflexivamente o retorno no novo layout, tudo ainda funcionaria bem. Então, acho que isso é intencional. Quanto ao jogo em si, não sei o que estou fazendo, mas é um pouco mais intuitivo do que eu esperava em comparação com muitos jogos de guerra que encontrei. Não a princípio, é claro. A primeira coisa que preciso fazer é selecionar uma unidade para mover. Assim que descobri que o quadrado no canto superior direito, que diz fortaleza, é na verdade meu exército em uma fortaleza, consegui selecioná-los e movê-los. Cada passo que dou custa pontos de ação e suprimentos. Depois de concluir meu movimento, posso apertar o final da curva e então deixar o outro time ir. Este é basicamente um jogo para 2 jogadores, então tenho que mover os 2 lados. Quando os alemães chegam ao Nilo, são necessários 7 pontos de ação para entrar nele e depois são necessários mais 7 para sair. Então tive que encerrar o turno, mover o outro exército, depois voltar e mover os alemães novamente. Isso provavelmente representa a dificuldade de acesso ao rio, então fui em frente e movi meus exércitos uns contra os outros, turno após turno. Descobri que quando os alemães encontraram essas montanhas, isso também os fez parar e passar uma volta inteira para ultrapassá-las, assim como aconteceu com o Nilo. E então algo estranho aconteceu. Os aliados ficaram sem suprimentos, peças encalhadas. Não há mais nada a fazer.
Tudo o que posso fazer é esperar aqui que os alemães venham e me matemática. Achei que poderia parar na segunda fortaleza logo acima da minha peça para reabastecer, mas aparentemente não. Parei aí e nada aconteceu e simplesmente não consigo ir mais longe. Então fiquei muito confuso. Mas, para ser justo, voltei e li as instruções e tentei novamente. Aprendi que há muito mais nisso do que eu imaginava. Iniciando o jogo novamente. Vamos escolher nossos aliados aqui e nós, em vez de nos movermos, vamos nos separar, vamos selecionar nosso time. E agora nos pede para inserir os novos valores para o pelotão ou destacamento separado. Isso foi muito confuso para mim. Eu não sabia bem o que eles estavam pedindo. Mas acredito que isso representa basicamente quantos soldados e quantos equipamentos e quantos suprimentos vou levar com esse destacamento. Então o que vou fazer é pegar 15 de ataque e 15 de defesa. E levaremos 50 movimentos e 150 suprimentos. E agora vamos posicionar a nova peça em relação à antiga. E agora temos 2 exércitos separados. Agora podemos escolher o movimento e mover o exército. Como vemos, eles têm muito menos suprimentos para começar. Mas ainda podemos avançar tanto quanto antes. Bem, vá em frente e mova os alemães também. Tudo bem, agora eles estão na segunda fortaleza. Também moveremos os alemães para cima. Agora com meu exército dividido entre 2 fortalezas, posso ir reforçar, selecionar o segundo anexo e olha só, tenho reforços disponíveis. Agora, quando eu voltar a me mudar, descobrirei que tenho 127 suprimentos novamente. Mas posso simplesmente encerrar a curva e então deixaremos os alemães avançarem. E quando eu voltar, descobrirei que posso acrescentar mais. O que parece estar acontecendo aqui é que quando você divide sua equipe entre 2 fortalezas, isso cria uma cadeia de suprimentos. Então a equipe da primeira fortaleza consegue pegar suprimentos e, não sei, entregar na segunda. Não entendo muito bem, mas permitiu-me levar o meu exército até ao canal de Suez. Eu apenas fico aqui por alguns dias, deixando os alemães se moverem, me escondendo e esperando que mais suprimentos cheguem. Então seremos legais e durões quando chegar a hora de lutar. Agora, se eu reforçar minha equipe, descubro que tenho 94 suprimentos disponíveis, o que é bastante. Então agora iremos em frente e deixaremos esta fortaleza. E agora é hora dos nossos exércitos entrarem em confronto. É um pouco confuso. Fiquei bastante perplexo, eu não consegui entender isso. E voltei e li o manual novamente e descobri que o recurso de ataque está completamente oculto. Você seleciona mover, seleciona a sua peça e pressiona A. E agora posso atacar em qualquer quadrado adjacente. As probabilidades de batalha são de 1 para 1, o jogador alemão é eliminado e o jogo termina. É isso. É simples assim. Agora, a razão pela qual isso parece tão simples é porque eu estava comandando um exército diretamente contra outro. Pelo que posso dizer, o estilo de jogo pretendido é que você divida seu exército, fazendo muitos destacamentos, movendo-os separadamente, ocupando fortalezas, em seguida, enviando esquadrões para enfrentar o inimigo e batalhar com eles em pequenas escaramuças para que você possa eventualmente reduzir suas defesas, capturar suas fortalezas, e assim por diante. Há bastante profundidade nisso, sem dúvida, e é mais acessível do que a maioria dos outros jogos de guerra dos que joguei. Então, apesar da minha alegação inicial de que não tenho interesse nisso, estou realmente curioso sobre como seria executar um jogo adequado da sua época. Parece que você poderia arrastá-lo muito longe, e embora não seja o jogo de guerra mais profundo que já vi, é muito mais profundo do que eu esperava de um jogo básico em modo texto, mas terminamos por enquanto, então vamos em frente e passar para o próximo item. Notavelmente, depois de sair, notei que havia um guia de estratégia. O guia de estratégia parece bem completo. Há muita coisa, é bem seco, mas acho que se você quisesse vencer seu amigo Tim, a única outra pessoa no planeta que jogaria esse jogo com você, este é o lugar para encontrar as técnicas matadoras. Passando para o termo Brainware novamente. Aqui encontraremos questionários projetados para todos, de pré-escolares a adultos, sobre assuntos que vão da matemática elementar à história do escândalo de Watergate. Bem, esse tópico em particular não é abordado nesta edição com certeza, mas temos certeza de que aprenderemos custe o que custar. Então, vamos mergulhar. Eu não perdoo os autores do Big Blue diz por se tu vais. Então, a primeira coisa que temos é o tornado tutor. E vou mencionar que eu realmente executei isso no meu TAN de 1000 porque estava curioso sobre o que eu pensava serem algumas discrepâncias de tempo, e usei um monitor composto. Embora a tela fosse horrível, na maior parte, ela realmente fez esta tela de título parecer consideravelmente melhor. Claro, se ativarmos o modo de emulação composta aqui, sim, acho que fica melhor. Há mais cores, e o próprio tutor de tornado se destaca mais, e os tentáculos no lado esquerdo da nuvem se destacam.
Em vez de parecerem apenas pequenos pixels estranhos balançando no espaço, os edifícios também têm formas mais coerentes e uma espécie de efeito de sombreamento visual acontecendo. Em vez de, você sabe, seja lá o que for. Então, estou bem convencido de que essa parte do programa foi feita para ser visualizada em uma tela composta, ou, no mínimo, eles queriam que parecesse o melhor possível se fosse exibida em uma tela composta. O estranho sobre isso é que o resto do programa realmente não foi projetado em torno disso e não parece tão bom quando visualizado no modo composto. Então, por que eles fizeram isso, eu realmente não sei. Então aqui está a salva de abertura do jogo, e estou realmente impressionado com este mapa em comparação com os visuais do jogo de pinos que jogamos um pouco atrás. Isso é muito à frente, e acho que este é um bom momento para abordar alguns preconceitos dos quais sou pessoalmente culpado. O IBM PC é frequentemente percebido como tendo gráficos risíveis, e é frequentemente comparado desfavoravelmente ao Macintosh. Não sou exceção. E quero dizer, olhe para a tela que vimos antes dessa. Se você não estivesse olhando para ela em uma televisão composta, não teria parecido com nada. E a maioria dos gráficos IBM que vejo dessa época não se parecem com nada. O triste ciano, magenta preto e branco e nada realmente parece muito. É muito abstrato, muito robusto. Mas então chegamos aqui e está é uma bela imagem, para ser honesto. A intensidade da informação é fantástica. Temos um mapa razoável dos Estados Unidos. Temos esses bancos de nuvens opacos e pontilhados. Temos uma legenda chorando vários conjuntos de setas coloridas, até mesmo alguma animação limitada. Há muita coisa acontecendo aqui. O Macintosh naquela época tinha preto e branco puro e era isso. O Mac não ganharia cor até 1987. E mesmo assim, um mês depois, o IBM PS2 saiu com um novo chip gráfico VGA da IBM. Ele não tinha tantas cores quanto o Mac 2, mas também tinha um preço muito menor. E esta foi a terceira placa gráfica colorida da IBM. EGA e VGA não eram universais de forma alguma na época em que o grande disco azul 3 foi lançado. Mas CGA era bem comum. E este aplicativo mostra que CGA tinha opções para gráficos interessantes e coloridos. Então por que sinto que esse fato geralmente é esquecido em conversas sobre o PC? A resposta é que esse tipo de uso dos recursos CGA era muito raro. Por algum motivo. Este é um uso incrivelmente elegante da paleta limitada da placa CGA. Eles até aproveitam a capacidade de definir a cor de fundo para nos dar um belo fundo azul em vez de preto puro. Eu diria que esta é a melhor imagem CGA que já vi. Então, embora o CGA pudesse fazer ilustrações de qualidade, parece que muitos desenvolvedores simplesmente não conseguiram descobrir como executar a este nível ou não tinham os recursos artísticos. Avançando na segunda página, obtemos mais texto, mas a mesma imagem apenas em um fundo preto em vez de azul. É meio estranho. Não sei por que eles estão fazendo isso, mudando a cor toda vez que você vira as páginas, mas parece que é intencional. Depois de algumas páginas de texto, obtemos uma nova animação e ela tem um efeito sonoro profundamente desnecessário nesta frequência infeliz. O que é interessante, porém, é que esta animação parece ser pseudo-aleatória, e esta é uma ilustração muito boa, quase tão boa quanto a anterior. O próximo slide mostra um tornado fofo deslizando para frente e para trás, e acho que este é um bom momento para trazer à tona o fato de que este programa é uma droga. Não há nada específico de computador nisso. É apenas um livro didático. Não há literalmente nada que um Open Mifflin não tenha que este programa tenha, exceto algumas animações que eles incluíram porque não sabiam de que outra forma diferenciar isso de um livro de papel. Existe muito valor naquele mapa dos Estados Unidos que tem menos cores do que um livro didático teria? Uma animação que consiste apenas em linhas tremulosentes que não dizem nada. O que esse tornado está realizando? Isso está nos ajudando a aprender? O próximo slide confirma isso. É apenas um décimo de uma página normal de texto de um livro. Você não está ganhando nada com isso. Estando no computador, podemos folhear mais algumas páginas que contêm apenas texto e pequenas ilustrações inúteis. Este tem um belo desenho de tubo de vórtice, e há uma explicação sobre isso na próxima página. Mas fora isso, quero dizer, o que estamos ganhando com isso? Mesmo esta página cheia de ilustrações animadas, tudo o que eles fazem é fazer essas setas piscarem. Isso não nos diz nada. Não é útil. Se isso estivesse em um livro didático, seria melhor porque haveria mais texto em uma fonte melhor e provavelmente mais cores nas ilustrações. Mais algumas páginas secas de texto e terminamos. Então isso foi apenas um livro didático. Por que você iria ler no seu computador, eu não sei. Se movendo, nosso próximo aplicativo são rotinas de conversão climática. Agora, eu não sei. Nunca tive que usar nada assim em minha vida, pelo que me lembro. Mas eu tenho o Google, então se eu realmente precisasse, poderia simplesmente ir até lá. Talvez eu não saiba quão útil isso é para pessoas que realmente precisam saber coisas sobre o clima. Agora, este leia-me é gigantesco. Tem a história da escala Kelvin, tem a definição do índice de calor. E, aparentemente, John realmente fez valer aquele truque da biblioteca, porque isso é tudo que o leia-me é. São apenas descrições teóricas dessas coisas que ele tirou de um livro. Na verdade, aqui está o livro. Este é novamente um aplicativo básico. Agora, este aplicativo foi escrito por Val Gold, o editor-chefe. Então, aparentemente, todo mundo usa o programa que ele tinha nesta empresa.
Não é de surpreender que, afinal, ele tenha acabado em um porão reformado. Então ele escolheu a conversão que queríamos. Não tenho muita certeza do que isso significa, conversão de ou para etc., mas vou em frente e escolho Fahrenheit. E vamos colocar 78 graus. E aí está em Celsius e Kelvin. Acho que é um bom negócio. Esse é o programa. Isso é tudo que faz. Pressione o índice de calor 70.815%. E aí estão os nossos valores e esse é o programa. Então é isso. É um programa muito básico. Realmente não faz muita coisa útil, mas acho que está lá se você quiser. Mas quero elogiar novamente o uso da cor. Existem tantos pequenos aplicativos de ferramentas disponíveis para PC que usavam apenas cinza simples sobre preto no modo de texto mais alto disponível. Mas cada um dos aplicativos de soft disk faz uso deliberado e generalizado de cores e apimenta um pouco as coisas. Portanto, o resto do programa é exatamente a mesma coisa em outras formas. E não sei até que ponto isso foi útil, mas parece que eles aproveitaram ao máximo. Devo observar, aliás, que em relação às reclamações mencionadas na introdução deste disco sobre rodar isso em um adaptador de vídeo monocromático, não tem uma placa MDA e o DOS Box não tem a opção de emular um. Portanto, não sei o que aconteceria se você executasse este programa no MDA. Suponho que seria apenas cinza sobre preto, mas fora isso seria exatamente a mesma coisa. Mas se eu tiver a oportunidade de testar um desses cartões, contarei a vocês em um episódio posterior qual foi o resultado. O próximo aplicativo é um rastreador de furacões, e já estou duvidando da utilidade dele sem uma conexão com a internet, mas vamos entrar no assunto. Isto foi escrito por duas pessoas, e novamente, o leia-me é principalmente uma descrição de livro sobre o que é um furacão, várias páginas abaixo. Obtemos uma descrição da finalidade real do programa. Os observadores do tempo gostam de traçar o cavalo errático dos furacões. Acho que esse é o seu grupo demográfico. Diz que foi projetado para rastrear furacões que ocorrem no Golfo do México, especificamente. Aparentemente você pode usar os valores latinos longos do NWS, e eu não sabia que eles forneciam tantos dados, mas acho que isso explica como as pessoas teriam usado isso. Se você fosse um caçador de tempestades, suponho que poderia ter obtido dados do NWS para descrever um furacão que aconteceu ou estava acontecendo, talvez. Então você poderia colocá-lo aqui e descobrir para onde está indo ou para onde foi o furacão. Mas eu realmente não acho que isso ajudaria você a se preparar para um furacão. Acho que é principalmente para caçadores de tempestades. Observo que este é o primeiro aplicativo que não menciona Brum 20. Então pensei que talvez este fosse nosso primeiro aplicativo que não foi escrito em básico, mas as strings de erro básicas rápidas estão incorporadas no exe, então acho que eles esqueceram de mencionar o tempo de execução neste arquivo. Então, vamos lançar o aplicativo. Temos uma tela de título muito desanimadora. Na verdade, nenhuma tela de título, só temos o cardápio e aquele cinza horrível sobre preto. Eles realmente não fizeram nenhum esforço nessa parte do programa. Este não é um aplicativo muito intuitivo. Nada aqui grita. Este é o botão que você pressiona. Acontece que você clicou em ler coordenadas do disco para carregar as coordenadas que elas incluíram no programa. E diz que está lendo, mas não diz o que está lendo. O leia-me também não explicou. E acontece que é codificado. Se olharmos o conteúdo desse arquivo, descobrimos que é um conjunto simples de pares de coordenadas delimitadas por espaço e linha, muito simples. Então agora escolhemos as coordenadas do gráfico. No mapa, desenha-se o Golfo do México e depois um conjunto de linhas de grelha. E, novamente, este é um uso fantástico das capacidades do CGA. Muitos programadores desta época encarregados de desenhar um mapa dos Estados Unidos simplesmente o teriam desenhado sobre um fundo preto. Os programadores de soft disk notaram que definir a cor de fundo para azul produzia um bom efeito de oceano. E quando as linhas da grade são desenhadas, elas ficam brancas quando passam sobre a massa terrestre, fazendo com que pareçam translúcidas. Então, apesar do cardápio muito chato, eles claramente colocaram todos os seus esforços nessa parte do programa. Então pressione a tecla para ver o enredo. E aí está. Foi para lá que o furacão foi. Foi para isso que viemos. E aí está. Se quiser construir seu próprio mapa de furacões, você pode limpar as coordenadas. Comece com novas coordenadas. Escolha adicionar coordenadas para começar a adicionar suas novas coordenadas ao mapa. Agora, pensei que seria apenas necessário inserir os pares de coordenadas às cegas. Que você estaria lendo o relatório do NWS. E você poderia simplesmente colocar cada um. Então, quando tudo terminasse, você acertaria as coordenadas do gráfico e veria o caminho. Mas, na verdade, toda vez que você insere um novo conjunto de coordenadas, desenha um furacão para você. Estava lá e agora está aqui. E agora está aqui embaixo. Quando terminar de inserir as coordenadas, basta pressionar Enter em uma linha em branco. Então você pode dizer as coordenadas do gráfico no mapa. E isso vai prolongar isso para você. Então, novamente, provavelmente não é um aplicativo muito útil com toda a honestidade. Mas uma coisa fofa para seu pai se exibir. Desculpe o computador caro que ele comprou. Se movendo. Euquare, mais uma vez afirma que irá ajudá-lo a controlar as finanças domésticas, aprender um novo hobby ou trazer um pouco de ordem à sua vida. E é provável que você sempre encontre um grande programa de disco azul de seu interesse. O que são palavras realmente importantes para a edição número 3. O primeiro aplicativo vem com uma história cafona e exagerada anexada. Demora mais para ler a história do que para explorar o programa. É, novamente, um aplicativo básico. Este é definitivamente rápido e sujo. A tela de título parece não saber o que fazer com as cores.
E a interface real do programa usa sublinhados simples para fazer o banner do título, que parece bem rudimentar. Então, colocaremos um número de telefone. Aqui está um falso 1206-518-2990. Pressione Enter e ele nos mostra todas as letras possíveis, o que é praticamente algo que você poderia obter em uma discagem telefônica. A verdadeira atração acontece ostensivamente se clicarmos em Sim aqui, momento em que muda para um modo de texto de resolução mais alta. E começa a enviar spam para cada permutação de letras na tela. Ele não faz uma pesquisa no dicionário nem nada. Por que não caberia um dicionário no disco? Mas poderia pelo menos permitir que o usuário fornecesse seus próprios. Assim, eles poderiam especificar palavras ou fragmentos nos quais estivessem interessados, e isso não acontece. Você também não pode imprimir a saída, embora eu suponha que isso faça sentido, visto que ela tem centenas e centenas de entradas. Mas você pensaria que eles teriam oferecido a opção. Se acertarmos ESC, podemos sair dessa. Se colocarmos letras desta vez, obteremos uma conversão numérica. Na verdade, isso é bastante útil. Pessoalmente, tenho dificuldade em traduzir letras em números, mesmo olhando diretamente para o teclado numérico. É apenas uma coisa difícil para o meu cérebro fazer, então é muito útil, eu acho. E é isso para este aplicativo. O localizador de código de área é um artefato interessante devido ao fenômeno das sobreposições de códigos de área. Aparentemente, todos os Estados Unidos já tinham códigos de área atribuídos a eles em meados do século XX. Mas com o passar do tempo e o conjunto de números disponíveis diminuiu, as companhias telefônicas tiveram que começar a adicionar novos códigos de área às regiões existentes para abrir espaço para novos assinantes. Isso se acelerou depois de 1995, atingindo um nível febril em 1997, quando quase ao vivo, um programa de comédia local de Seattle publicou um esboço sobre a divisão do código de área de Seattle. Seattle já foi dominada pelo código de área 206, mas a companhia telefônica decidiu adicionar duas novas sobreposições, 425 e 253. A região inteira perdeu a cabeça coletiva, aparentemente, e o destaque da cena é uma mulher literalmente agarrando suas pérolas enquanto reclama que o lado leste, que inclui Bellevue, uma parte classicamente snob da cidade, parecia estar incluído no novo 425, junto com o baixo Lee Renton. Essa parte só é engraçada se você entender que de repente o mundo da telefonia estava mudando depois de décadas de estagnação e o número de residentes perguntando se não precisavam discar um antes das ligações locais realmente mostra a questão. Esse localizador de código de área era relevante em 1986, mas quando minhas memórias dessa era do software começassem, esse tipo de coisa estaria irremediavelmente desatualizado no momento em que fosse enviado para você. É outro aplicativo básico. Então vamos começar. É um menu muito simples. Basta entrar e 206 nos dá Washington, Seattle, mas 425 não nos dá esse código de área. Portanto, este programa agora é totalmente inútil. Também existe a opção de imprimir gráfico de todos os códigos de área. Você pode imprimi-lo ou pressionar qualquer outra tecla para imprimir uma tela e claro, por que não? E é isso? Esses são todos os códigos de área. Com certeza mais do que isso. A propósito, é interessante que este use o modo de texto CGA de baixa resolução para esta exibição. Você pensaria que usaria o modo de alta resolução para obter mais dados na tela. As cores não parecem muito úteis para essa aplicação específica, então não sei por que fizeram isso. De qualquer forma, é isso e podemos seguir em frente. Bingo. O conjunto de construção parece uma ideia razoável se você quiser jogar bingo em sua casa. Não que eu esteja convencido de que alguém já tenha feito isso, a menos que você fosse um fanático absoluto, você não teria um saltador por aí. Quero dizer, essas coisas são enormes. Parece que ele pode criar cartões para você imprimir e ligar para os números. Claro, não poderia literalmente chamá-los, já que não havia áudio PCM nos PCs na época. E obviamente o grande disco azul não poderia incluir um sintetizador de voz, então não tenho certeza de como isso funcionaria. E como seriam aqueles cartões de bingo impressos? Bem, eu dei uma olhada na aparência da saída da porta paralela quando você imprimiu isso, e é bastante desolador. Imagine isso impresso em uma matriz de pontos típica. Pequenos números, sem bordas, nem mesmo caracteres de desenho de caixa para parecer um pouco mais acabado. Acho que dá conta do recado. E não havia muitas outras opções na época, mas... Ufa! Este é outro jogo rápido e básico. E aqui vamos nós. Ai! Essas são algumas letras enormes. A maior parte do software aqui faz bom uso da paleta de cores, mas está é bonita. Eca! A propósito, este parece ser um porte de outra plataforma, embora eu não tenha certeza de onde veio. Então, vamos executar o chamador. Estou bem. Mexendo a panela. A panela é mexida. Número de segundos? Digamos 5. Uau, isso é alto. Há um número e outro número. E assim por diante. Para sempre, provavelmente. Então isso é tudo. Você viu o aplicativo e estou me perguntando, como era usá-lo em 1986? Não havia laptops nas residências, e o PC era uma coisa grande e volumosa, com seu próprio espaço dedicado na casa. Basta levá-lo até a mesa da cozinha ou estacioná-lo no canto malicioso da sua seção. Eu acho que você poderia conectá-lo à TV com um cabo RCA longo o suficiente. Você não seria capaz de ver a imagem no monitor normal do computador por qualquer distância razoável. E mesmo em uma TV, acho que seria bem difícil, a mais do que alguns metros de distância, e esses dígitos seriam difíceis de distinguir. Isso poderia ter sido resolvido codificando uma rotina de impressão grande e escrevendo as letras em 80% do tamanho da tela. Mas eles não fizeram isso.
Então, ou alguém tinha que sentar e ser o interlocutor, ou todos tinham que se amontoar em volta do PC em sua mesa no canto e colocar seus frágeis cartões de bingo de papel no colo. Isso simplesmente não parece muito divertido de jogar. Eu não chamaria este de software de alta qualidade. Curiosamente, quando você sai, ele pergunta se você tem certeza. Não sei por que existe essa caixa de diálogo de confirmação. Não consigo imaginar nenhum motivo sério para isso e nenhum dos outros softwares aqui faz isso. Vamos passar para o próximo recurso aqui, que é uma análise de um software que o Big Blue diz não publica. Este é um programa chamado Números. O revisor é nosso especialista em clima John Barnese. Ele começa nos garantindo que é um homem comum, não algum tipo de nerd, Deus me livre. O ponto de venda aqui é aparentemente a simplicidade, por isso temos que confiar que, se John pode usá-lo, qualquer um pode. O que quer que seja. E desde a introdução não está claro o que é. Aparentemente, você pode fazer qualquer coisa, desde calcular seu patrimônio líquido até descobrir quais marchas colocar em sua bicicleta. Entendeu a foto? Bem, não, John, mas olhar mais de perto pinta a imagem de uma planilha, basicamente. Pelo menos é o que parece. Não há demonstração aqui, aparentemente, nenhuma captura de tela, como havia na análise da edição número 1, sabe como é essa coisa? Tentei pesquisar no Google, mas descobri que você não consegue pesquisar no Google a frase que ele representa. À medida que lemos, aprendemos que você pode usar instruções de controle de fluxo, então talvez isso seja um pouco mais sofisticado do que uma planilha. John diz que há 4 exemplos realmente bons de instruções em planilhas incluídas, mas ele não explica o que elas fazem. Então ele reclama da interface pouco clara. Você deve ler o manual atentamente para aprender como apagar a planilha existente. Então ele diz que é uma boa escolha se você não quiser comprar uma planilha de verdade. Então é isso. E essa foi uma crítica muito ruim. Claro, John gostou, mas o que foi? Eu realmente não tenho ideia. O que parece é que uma daquelas maquetes de captura de tela em modo texto da primeira edição realmente teria ajudado aqui, mas principalmente ele simplesmente não fez um bom trabalho ao escrever esta resenha. A próxima seção é Imagine esta, que tem um dos soft diz agora clássicos sinopses de introdução nos dizendo que esta seção nos levará às estrelas e além, transformando-nos de plebeus em filósofos gregos. Dizem até que incluirão reproduções e comentários dos artistas e movimentos mais importantes. Estou ansioso por uma reprodução em 4 cores da Mona Lisa e uma sinopse de John Barnes que diz que ela está bonita. Só vou declarar descaradamente que qualquer editor que escreveu isso era um nerd de D&D, porque dragões furiosos e monges ameaçadores na verdade não correspondem a mais nada. Na minha cabeça. Portanto, apesar das reivindicações de grandeza, a única oferta neste disco é o 3D simples. Este aplicativo produz estereogramas de um modelo de avião 3D, o que é fofo, embora eu não tenha visão estéreo devido ao estrabismo, então não tenho como avaliar se funciona muito bem. Mas devo observar que isto foi adaptado de um certo Bert da Nazi. Foi publicado originalmente na Comal hoje, edição 13, aparentemente um boletim informativo para a linguagem algorítmica comum. Aparentemente uma espécie de logotipo de nível superior, ou básico mais estruturado e menos onerado por direitos autorais, destinado a aplicações educacionais. O código do avião 3D não está na revista em si, mas sim em um disco incluído, então não consegui obtê-lo. Mas você pode ver o modelo aqui no canto superior direito da capa, e esse modelo é idêntico ao avião que está no aplicativo. No entanto, parece que este código não inclui um recurso de estereograma, então o Bert o atualizou mais tarde ou esse componente é na verdade uma inovação. Por Joel Rey, há algumas explicações sobre os conceitos e quais opções você tem, perspectiva versus opções ortográficas para inclinação de guinada, etc. E este é outro aplicativo básico. Quando iniciamos o aplicativo, repetimos os conceitos, em seguida, recebemos algumas instruções sobre placas gráficas avançadas que funcionam com este aplicativo. Na verdade, isso descreve algo que eu não conhecia, e esse aplicativo não é muito empolgante, então vamos nos desviar e falar sobre isso. Talvez você não saiba que a Plantronics vendeu algo chamado placa gráfica colorida durante os anos 80. Este é um fenômeno estranho sobre o qual não consigo encontrar muita informação. Eles são fabricantes de fones de ouvido desde seu início nos anos 60, e eu sabia que eles faziam a cor plus, mas nunca entendi por que ou como. Isso finalmente me fez pensar o que diabos estava acontecendo com isso. Então fui pesquisar para descobrir qual era a história da cor plus. A Wikipédia, sem surpresa, tem muito pouco a dizer sobre isso. A palavra Plantronics na página nem é um link e diz que o Color Plus foi produzido pela Frederick Electronics de Maryland. Esse é um link vermelho. A revista PC de 1983 tenta desvendar a situação. Frederick Electronics era propriedade da Plantronics. Isso é falso e na verdade é refutado por um anúncio em sua própria revista que diz que a Frederick Electronics Corporation é uma subsidiária da Plantronics, Inc. Por fim, desenterrei um jornal de 1975 local em Frederick, Maryland, e encontrei algumas respostas. O site tinha acesso pago, mas deixaram o texto completo no código-fonte. Então fui em frente e li. Parece que a Frederick Electronics foi formada na década de 1950 como uma empresa de engenharia geral, depois se fundiu com a Plantronics em 1968, mas a empresa local manteve a identidade da sua marca. Eles passaram a fabricar de tudo, desde peças de mísseis até cabos para máquinas de venda automática. Isso ainda não chega nem perto da computação gráfica, mas foi em 1975 quando foi escrito e, na década de 1980, todo mundo queria um pedaço da ação do computador. A própria Plantronics ainda era uma empresa de fones de ouvido e não estaria interessada nisso. Mas a Frederick Electronics provavelmente continuava a operar seu próprio negócio, decidiu entrar nisso, e então, quando chegou a hora de vender este produto, Frederick, não sendo um nome que alguém no mercado conhecesse ou em quem confiasse, decidiu usar o nome Plantronics para colocar uma marca confiável diante dos olhos das pessoas. Mas as empresas que passam por fusões nem sempre querem perder a sua identidade, por isso Frederick provavelmente lutou para manter o seu nome na caixa.
É por isso que está escrito Frederic Plantronics neste anúncio. Dito isso, o DOSBox não simula a cor e há vários outros recursos que ele suporta se você tiver o hardware apropriado. Mas tudo isso está fora do escopo deste vídeo. Então, vou apenas mostrar o básico e seguir em frente. Perguntam-nos se temos um cartão EGA. Não tenho isso ativado, então respondo não. Recebemos outra parede de texto perguntando se temos um monitor colorido. Mesmo pessoas com placas CGA podem ter um monitor monocromático conectado. E se for assim, Joel desenhará o avião no modo de alta resolução 640x200 do CGA, embora sem o efeito estéreo, já que há apenas uma cor. Não há muito que você possa fazer com uma foto fofa de um avião em preto e branco. Mas quero dizer, não foi exatamente para isso que o programa foi planejado. Se executarmos novamente, e desta vez respondermos não à primeira questão, não à segunda questão e sim à terceira questão, ele nos perguntará qual deles escolher. Desenharemos o plano padrão, e desta vez ele será desenhado em vermelho e verde por muito mais tempo, como eu esperava. Mas, por alguma razão, é extremamente lento ao desenhar a segunda perspectiva. Isso parece um estereograma prático quando tudo estiver pronto, pelo menos. Não acredito que demorou tanto. Mas aí está. Existem várias opções para alterar a projeção. Faremos visualização em perspectiva. Distância de 200, azimuth de 1030 a 51.313. E aí está, o avião visto de baixo. Podemos seguir em frente. Agora, a próxima seção. O feliz hacker nos diz que hackear é a arte e a ciência da cirurgia de software, o ato de dissecar e modificar. Ah, sim. De qualquer forma, o último parágrafo é muito mais preciso. A maioria dos hackers que conheci gosta de brincar com as coisas, nem sempre com um fim em mente. De qualquer forma, a alegação é que esta seção irá ajudá-lo a desbloquear recursos que você não sabia que seu computador tinha, e também teria apenas tutoriais gerais de programação. Então vamos aproveitar e aprender. Mais uma vez, são os bits e PCs de Daniel Tobias. Isso começa com bugs em clones de PC, o que parece um assunto. Certamente era possível que os clones da IBM tivessem problemas, mas não posso dizer se já ouvi falar de nenhum deles. Mas aparentemente essas pessoas estavam com um clone taiwanês de um fabricante desconhecido. Isso é muito maluco. Eu acho que haveria algum tipo de marca de identificação nele. Aparentemente, o relógio em tempo real começaria a avançar todas as noites à meia-noite. Eu adoraria ver uma desmontagem dos BIOS naquela unidade específica. Eles também encontraram alguns problemas em alguns computadores Thompson, Harriman e Edwards. Nunca ouvi falar dessa empresa, mas aparentemente eles estavam vendendo um IBM compatível por 469 com 640K de memória RAM, um teclado e uma unidade de disquete. Essa é uma redução impressionante de acordo com um artigo que li. Isso é 50% menos do que qualquer outro clone no mercado. Como eles fizeram isso? Por não ser ganancioso, basta perguntar a eles. Então, o que havia de errado com esta máquina? Aparentemente, transbordar o buffer do teclado causaria o travamento do BIOS, o que é uma falha bastante impressionante. Se você mantiver uma tecla pressionada por muito tempo, perderá o documento em que estávamos trabalhando e talvez corromperá seu sistema de arquivos. É um bug tremendamente infeliz. Eu me pergunto se isso teve alguma coisa a ver com o preço ultra reduzido. A próxima seção aborda um tópico que merece alguma discussão. Na época, um básico popular no DOS seria o GWBasic, que vinha junto com o DOS. GWBasic é o ancestral do BASIC rápido mais avançado, que incluía tipos definidos pelo usuário e, depois de 1986, ID integrado, que se tornou a edição do MS-DOS que você deve se lembrar do DOS 5 e superior. Além disso, o IBM básico ou o PC básico ainda existiriam. Esse foi o básico que foi incorporado à ROM original dos PCs IBM, assim como um Apple II ou C64AD. Eles simplesmente iniciaram direto nele. PC e GWBasic não possuíam os menus e modos do Quick Basic. Em vez disso, funcionava exatamente como o básico que você encontraria na ROM nos computadores domésticos anteriores. Tudo que você digitou era imperativo, portanto, se você não digitou um número de linha. Quando você pressionou Enter, a linha atual foi interpretada como um comando. O intérprete não lembrou em qual arquivo você estava trabalhando. Tudo que sabia era o que estava na memória. Portanto, se o arquivo de baixo em que você está trabalhando era Steve12 baixos e você precisava salvá-lo, era necessário digitar salvar cotação Steve12 todas as vezes. Os botões na parte inferior da tela são atalhos de teclas de função, mas tudo o que fazem é colocar no início do comando. Você ainda precisa digitar o resto. GW básico eram facas de pedra reais e coisas do tipo pele de urso. Então alguém descobriu que se você apertar F4 e depois F2, a sequência de comandos que ele coloca é um comando de salvamento válido. Então, em vez de digitar qualquer coisa, basta pressionar duas teclas e seu programa será salvo. É sempre salvo para executar BAS, mas isso é melhor do que não ter como salvar rapidamente quando você precisa sair com pressa. No entanto, afirmo que é incrível que alguém tenha feito alguma coisa em computadores na década de 80. A próxima dica aqui é ainda mais estranha. Sugere que você escreva o nome do seu programa como um comentário.
Então, toda vez que quiser salvar, basta descomentar e clicar em entretenimento. Embora isso faça sentido, parece uma espécie de piada cruel perpetrada contra alguém que está tentando fazer algo. De qualquer forma, isso é tudo. Se movendo. Utilitários básicos de referência cruzada. A introdução diz que é um conjunto de ferramentas de depuração que mostra como um programa é montado, e isso acabou sendo muito mais legal do que o título me fez acreditar. Eu esperava algum tipo de referência de comando. Parecem algumas ferramentas de delineamento muito legais. Existe um utilitário que exibe referências cruzadas com base em números de linha e outro que mostra uma listagem semelhante a um fluxograma, completa com ramificações e seus números de linha de destino. Isso parece muito, muito legal. O Big Blue diz que não há programas básicos fornecidos para teste, então terei que fornecer o meu próprio. Notavelmente, este programa é escrito em básico. Como seria de esperar de uma ferramenta como esta, é um pouco desinteressante. Para demonstrar que não há nada que o programa faça, basta colocar arquivos nele e ele cospe outros arquivos. Como eu não tinha nenhum código básico, entrei na internet e encontrei um jogo de blackjack de algum site carregado no Gvazice que salvei-o novamente. Isso porque esta ferramenta só funciona com arquivos binários básicos. Eu nunca percebi isso, mas se você salvar um arquivo debaixo do QuickBasic, o arquivo no disco será na verdade algum tipo de bytecode, não texto simples. Este utilitário só funciona com esse bytecode. Então peguei esse arquivo base, carreguei-o, salvei-o novamente e peguei nosso lixo binário. Conectei isso ao shell e executei todos os módulos. E aqui está o que obtive. O arquivo CRF mostra cada linha em que cada variável aparece. O arquivo LRF mostra todos os lugares para onde cada subrotina pode retornar. Se uma subrotina for chamada de 6 lugares, ela mostrará as 6 linhas para as quais elas poderiam retornar após retornar, e o arquivo LST aparecerá mostrando todas as linhas que poderiam saltar para outra linha. Estas são definitivamente ótimas ferramentas, não se engane. Mas o que aconteceu com o fluxograma como listagem? Acho que talvez estejam se referindo ao resultado que obtive. Eu não o descreveria como um fluxograma de forma alguma, mas não vou invejá-los muito neste ponto devido à falta de gráficos e outras coisas que você tinha em uma máquina desta época. A próxima sessão anuncia um novo recurso regular. À medida que funciona, cada edição terá um novo utilitário repleto de recursos, apenas alguns utilitários úteis para substituir ou complementar os recursos internos do DUS. Ei, não vamos perder a oportunidade de lembrá-lo de que você não pode pegar todos eles se não receber todas as edições do grande disco azul. Aparentemente, estes foram desenvolvidos por usuários de Unix. Estou interessado em ver como isso vai acontecer. Devo observar que pesquisar informações no Google sobre utilitários abarrotados apenas fornece páginas de pessoas que compartilham utilitários individuais para qualquer que seja o conjunto. Uma postagem solitária da Uzene acredita o pacote ao software de texugo grávido. Não consigo encontrar quase nenhuma menção a essa suíte fora dos grandes anúncios de discos azuis, mas cada um deles é creditado a Brian Higgins. Os créditos mostram ele como um contribuidor, então ele não é um funcionário do SoftDisk. O comando echo carrega um pouco da funcionalidade do Unix, a capacidade de incorporar sequências de escape. Isso não é extremamente útil em uma máquina sem suporte ANSI. Você não pode incorporar caracteres para ativar e alterar as cores do texto, mas, mesmo assim, ser capaz de gerar uma série complicada de feeds de linha, guias e assim por diante, é um recurso bastante útil. Observe na parte inferior o conselho para usuários do Rainbow 100. O Rainbow 100 era um PC não muito compatível com o estranho processador AD186. Usa uma estranha versão personalizada do MS-DOS e também possui um processador Z80 que pode executar CP/M. Era um dispositivo bastante bastardo e tinha muitos problemas de compatibilidade. Aqui temos outros eventos aleatórios, uma mistura emocionante de resumos de notícias atuais do setor, apresentados como notícias das 11 horas. Vou apenas pressionar a tecla de escape All para ser pego na configuração, então a Apple anunciou parcerias com a Nortel e a Trecom. Eu não tenho ideia do que isso significa. Este título é bastante interessante, mas não há nomes de produtos, então é uma notícia bastante superficial. É interessante que a Nortel estivesse envolvida. Pelo que eu sei, eles fabricavam principalmente sistemas telefônicos. Eu me pergunto se eles criaram um sistema interno para resolver limitações intoleráveis de interoperabilidade e depois decidiram vendê-lo para obter lucro extra. Acontece que a Infoword tem tudo a ver. O acordo consistia na criação de redes de dados através de linhas telefônicas alugadas, aproveitando os switches digitais da Nortel para conectar usuários de Mac a mainframes para acessar serviços de 3 comunicações. Parte deles estavam simplesmente planejando lançar uma placa Ethernet. No momento, os Macs só podiam falar usando o conjunto de protocolos de rede Apple Talk de conversação local proprietário da Apple. Ouvi dizer que, na década de 80, o termo aberto geralmente significava simplesmente suporte à Ethernet em uma época em que havia pouco acordo sobre protocolos de rede comuns entre os fabricantes de sistemas. Entenda também que neste momento o Mac 2 ainda não havia sido lançado. Portanto, se algo não estivesse embutido no próprio Mac, você praticamente não conseguiria. Houve alguma capacidade de expansão limitada, mas muito limitada. Os dois Mac introduziram slots e o mundo do hardware de expansão explodiu em 1986. No entanto, a perspectiva de adicionar um complemento Ethernet ao Mac era realmente emocionante. Os Apple IIG foram lançados em setembro de 86, então alguns meses se passaram e aparentemente ninguém havia conseguido um ainda. Os 2GS não iriam longe, mesmo depois de colocarem a linha de produção em funcionamento. Acontece que em 86, a Atari obteve um lucro de 25 milhões de dólares. Isso aconteceu depois de alguns pesadelos corporativos desastrosos com a Warner Communications, e o lançamento do Atari Street ajudou a mudar as coisas. O futuro parecia brilhante. Mas no ano seguinte, a Atari foi presa como parte da raquete japonesa mencionada no vídeo anterior, e as coisas despencaram da qual nunca se recuperaram.
Não sei por que a Rádio Shack pensou que poderia simplesmente vender o Tandy 1000 sem certificação FCC. Mas Tandy foi uma lixeira em chamas durante toda a sua existência. Então acho que isso não é surpreendente. Agora passamos para algo realmente interessante. A NEC foi rejeitada, pelo menos parcialmente, na luta para determinar se a funcionalidade central do microprocessador é propriedade intelectual. O V20 e o V30 foram substitutos dos processadores 8088 e 8086, com desempenho adicional. Muito popular por um tempo. Aparentemente, isso faz parte de um esforço dos gigantes do silício e da informática para expulsar esses clones podres do mercado. O capitalismo com certeza valoriza a competição, né? A propósito, mais tarde descobriu-se que o juiz desse caso tinha investimentos em informações e foi forçado a recusar. Então o juiz substituto decidiu contra a inteligência. Os chips NEC tiveram uma vida longa e, entre outras coisas, em 1999, o V30 acabou no Wonderswan, o estranho console de videogame portátil que quase 10% dos portáteis japoneses o comercializavam antes que o GBA o destruísse. É difícil imaginar uma cópia do Game Boy com o Intel 8088, mas aconteceu. A Lei de Privacidade das Comunicações Eletrônicas de 1986 foi aprovada e expandiu a proibição de escutas telefônicas injustificadas do governo para incluir também transmissões de dados. Então isso foi bom para eles. O Lotus Financial era um CD-ROM com uma tonelada de informações financeiras, como preços históricos de ações e dados de séries temporais sobre, eu acho, coisas que os especialistas financeiros saberiam ser valiosas. Eles estavam enviando isso por semana. Aparentemente, isso estava substituindo dados extraídos de sistemas de Timeshare e importados por meio de um processo incrivelmente misterioso e sujeito a erros. De acordo com o que li em outro lugar. Na verdade, esta é, pelo menos parcialmente, a evolução da fonte, que já existia há muito tempo. 81-82. Foi anunciado 68.030 que acabou em vários Macs. O Mac Plus baixou os preços. A Apple provavelmente estava finalmente se preocupando um pouco com a concorrência, mas também os dois estavam prestes a cair e causar um grande impacto. Além disso, o preço do gravador a laser caiu $1.000. Um grande artigo falando sobre o mercado de clones. Rapaz, olá. Muitas pessoas odiavam o mercado de clones. A menção novamente ao processo de microcódigo e ao planejamento da IBM em retomar o campo. Rapaz, eu me pergunto se isso vai dar certo no final. Então é isso para as notícias. O especial da placa azul desta vez não é software livre, mas um monte de demonstrações de software educacional. Sempre duvido do valor do software educacional, mas vamos dar uma olhada. Temos um aplicativo de ortografia, um aplicativo de vocabulário e, em seguida, 3 demonstrações sobre fenômenos da física destinadas a estudantes introdutórios à física e uma lista de preços. Mais uma vez, todos esses são aplicativos básicos. O primeiro aplicativo é o Celalavision. E meu Deus, essa tela de introdução é horrível. Essa música de introdução é horrível e o menu não é muito melhor. Isso menciona explicitamente o PC básico, que era o ROM básico da IBM, portanto deve ter sido compilado a partir dele. Brum 20 RC parece ser para vários dialetos básicos. Então acho que minha conclusão de que foi um tempo de execução básico rápido não foi muito precisa. Podemos tocar com ou sem som, ou examinar ou alterar os registros dos alunos. Brincaremos com som, o que acho que vou me arrepender. Então eu tenho que escolher um perfil. Aqui, vou escolher Richard. Eu quero a próxima lista? Não há explicação do que isso significa. Na verdade, isso significa, você quer começar o jogo? Na estranha nomenclatura deste aplicativo, muitas perguntas são feitas de forma negativa. Por exemplo, se terminarmos o jogo ou pressionarmos Escape para sair durante o jogo, somos questionados se queremos que um novo jogador responda não e saia do jogo. Eles poderiam apenas ter perguntado, você quer desistir? Quando vamos começar, recebemos esse aviso, o que é muito confuso. Levei cerca de 4 tentativas para executar este programa antes de entender o que ele estava dizendo. A qualquer momento, você pode pressionar F1 para exibir a palavra que está tentando soletrar e isso diminuirá parte da sua pontuação porque você teve que verificar. Então, o próximo prompt parece perguntar se você deseja esse recurso. O que realmente está perguntando é, você deseja ver as palavras automaticamente antes de soletrá-las? Se você escolher não, ainda poderá pressionar F1 para ver a palavra na tela. Mais uma vez, passamos para outra tela com nomenclatura confusa. Não está claro o que você deveria estar fazendo aqui. Por que começa com traço primeiro? Isso significa que a palavra tem 4 letras terminando com fer? Bem, não, porque tem 5 espaços abaixo. Não sei se isso é apenas um design de software ruim ou se a razão pela qual este programa é tão obtuso até agora é porque ele foi feito para ser operado por professores e as crianças deveriam saber o que significam as diferentes telas. Mas até agora fiquei muito perplexo com isso e não foi muito melhor. Então, o que isso realmente significa é que a palavra termina em fer. Obviamente é vafir. Quando chegamos ao entretenimento, ouvimos um sinal sonoro muito desagradável. Agora, quero imaginar que isso não foi usado em um laboratório de informática porque, se fosse, estou imaginando 25 PCs IBM lado a lado, todos emitindo aquele gorjeio horrível e agudo toda vez que uma criança dá uma resposta. Parece o inferno na Terra. Quer dizer, o Apple II nunca foi tão irritante. Juro.
Se não acertarmos a pergunta, ele nos mostrará quais letras estão nos lugares certos e quais são as letras corretas e então poderíamos tentar novamente. A interface é bem fofa e eu realmente gosto da fonte enorme que eles estão usando aqui. Isso é interessante porque não há fonte embutida na placa gráfica desse tamanho. Então isso está sendo desenhado pouco a pouco. Deve haver um arquivo de fonte no disquete que está sendo usado. Aplaudo todas as tentativas de tornar o texto mais legível. O CGI Radic, um jogo de ortografia muito menos divertido, apenas faria com que você inserisse o texto logo abaixo da pergunta, como um prompt de comando, usando os recursos integrados de renderização de texto da placa gráfica. E embora seja muito mais fácil de programar, é muito menos agradável de interagir. Quando eu era criança, administrar um programa como esse me deixava muito triste. Algo que você deve ter notado, porém, é que agora que estamos nas perguntas após a primeira, o sufixo não aparece mais. Posso imaginar que, para as crianças pequenas, isso provavelmente se destinava, que perder a noção do sufixo que você deveria almejar era bastante comum. Na verdade, estou tentando descobrir o que essa palavra realmente deveria ser. Escarnecedor. Escarnecedor. Quem adivinharia isso? Escarnecedor. Eu acho que isso não é realmente destinado a crianças pequenas. Agora recebemos um novo sufixo, então você tem que perceber isso e lembrar dele. Na verdade, existem várias perguntas aqui que usam a frase Obujou. Não sei se isso deveria ser uma referência a alguma coisa. Eu sinto que se eu fosse criança ficaria muito confuso com isso. Mas neste ponto, estou questionando quem era o público-alvo deste programa. De qualquer forma, continua assim há algum tempo. Uma coisa que é confusa nisso é que estamos recebendo o sufixo Gertaine, mas quando termina, nos dá a pontuação. Você pode ver que a lista 2 é Furilur. Então, por que estamos recebendo coisas que não terminam com esse sufixo? Não sei. Quando terminarmos, podemos clicar em escapar ou simplesmente terminar todas as perguntas e isso nos levará de volta ao menu. Poderíamos escolher uma nova lista aqui, se quisermos, ou poderíamos mudar para um player diferente. Se pressionarmos carregar nova lista, ele pergunta, deseja a próxima lista? Você pensaria consigo mesmo que isso significa que lhe dará a próxima lista. Isso teria acontecido depois do conjunto de perguntas que você estava fazendo, mas não. Se selecionarmos sim aqui, isso nos dará novamente a mesma lista que acabamos de fazer. Você tem que escolher não. Então pergunta se você deseja ver sua pontuação. Não, quero uma nova lista. Mas, por alguma razão, neste momento, o jogo quer saber se você realmente gostaria de ver suas pontuações em vez de obter uma nova lista. Se acertarmos não aqui, obteremos a lista de pontuações e, por algum motivo, a primeira é chamada de stop. Posso pressionar escape neste ponto se quiser parar? Por que isso pareceria uma lista? A qualidade do código neste programa realmente parece muito baixa. Continuo vendo coisas que se destacam como decisões muito estranhas que só posso imaginar que foram tomadas por programadores bastante amadores, pessoas que não tinham muita experiência nisso. As outras listas disponíveis aqui têm sons bastante óbvios. São palavras que parecem semelhantes, acho que podem ser fáceis de confundir. Eila está apenas fazendo com que você use a ordem correta dessas vogais para que possamos prosseguir e seguir em frente no menu. Se escolhermos a opção 3, poderemos visualizar os registros dos alunos. Eu me pergunto se isso também está desprotegido na versão comercial, ou se tinha algum tipo de senha, porque caso contrário um jogador não poderia simplesmente hackear suas próprias pontuações. O próximo programa é vocabulário avançado. A interface é completamente diferente. Pediram-nos um nome e, se quisermos marcar, não o fazemos. Portanto, é um teste de vocabulário de múltipla escolha. Posso pressionar a tecla Escape se estiver cansado. Passei o dia todo batendo nisso e ninguém veio me salvar. Então isso é propaganda enganosa. Então aqui estão as respostas das perguntas. Se eu escolher o errado, recebo um barulho desagradável no alto-falante. Se eu escolher outro errado, eu entendo isso. Por favor, ofereça-se para não se estressar com uma overdose. Escolher a resposta certa me causa esse barulho ridículo de zap. Então seguimos em frente novamente. Eu realmente não sei para que faixa etária este programa se destina. Tenho 30 anos e essas perguntas sobrecarregam meu vocabulário. Salutar. Ok, cantou frutas. Ah, agora aqui está. Esse eu tenho. Ah, acho que não. Não tenho certeza se gosto dessa resposta. Observação amarga que fere os sentimentos de alguém. Parece meio opinativo sobre o que deveria ser um programa de dicionário. Mas também, este computador não deveria dizer bobagem com sarcasmo quando você erra uma pergunta. Novamente, para qual faixa etária isso se destina? Isso é para adultos? Porque posso imaginar uma criança ficando muito chateada com isso. Este pelo menos eu consigo. E quando você acerta, você recebe um banner enorme que diz certo. Às vezes diz, ok, acho que é um aplicativo de vocabulário decente porque não conheço nenhuma dessas palavras. Aqui está outro que consigo na primeira tentativa, mas não conseguimos o texto gigantesco. Esse eu também posso fazer. E acertamos novamente. Enfim, é isso.
Se pressionarmos Escape, me disseram que estou realmente aprendendo a mudança de tom entre esses programas, e a indicação clara de que eles vêm de autores diferentes é realmente chocante. Esse último foi muito mais útil, eu acho, do que a visão do Spell, mas eles também parecem ser direcionados a faixas etárias muito diferentes, e isso não me pareceu óbvio desde o início. Os restantes aplicativos são muito mais avançados. Como esperado, colisões inelásticas é um teste de física que está muito acima do meu nível. Isso claramente antecipa que você já está no meio desse conhecimento. Se escolhermos o problema de exemplo, obteremos outro desses gráficos, outro uso bastante sólido de gráficos CGA, incluindo até mesmo algumas nuances. Observe que o marcador ciano no final da linha se sobrepõe a dois dos pontos plotados, e esses pontos ficam brancos em vez de magenta, fazendo com que o marcador pareça translúcido. É um pequeno toque agradável. Infelizmente, tudo a partir desse ponto é um jargão completo para mim. Cometas parece não ser um teste, mas apenas mais um livro animado. Felizmente, é muito melhor do que o aplicativo educacional sobre tornados que vimos anteriormente. Este tem animações que realmente ajudam a ilustrar as coisas. Eu diria que apenas por assistir a isso, aprendi alguma coisa. O programa se move bem devagar, então irei em frente e pularei para as diferentes partes da animação. Este é um uso muito melhor de gráficos para ilustração do que aquele que obtivemos com outro aplicativo de livro didático. Também há um pouco de tempero nesta parte, onde realmente mostra que você está atirando na resposta que está selecionando. Toda essa animação dá um pouco mais de tempero e torna o software mais envolvente. Embora os efeitos sonoros dos alto-falantes do PC sejam bastante infelizes, eles estão fazendo o melhor que podem. Eu realmente não consigo ver como isso melhora o programa de alguma forma. Mas a animação em si que ele está fazendo é bem legal. Ele faz uma pausa neste ponto para que você possa ler o texto na parte inferior. Então batemos na barra de espaço. Ele passa para a próxima seção da demonstração. Neste ponto, o cometa está sendo aquecido pelo Sol e começamos a ver a cauda sendo afastada dele. Neste ponto, podemos apenas observar a órbita por um tempo. E devo dizer que é uma animação muito legal. Continua assim. Mais animações, mais informações sobre o ciclo de vida dos cometas. Outro teste, e então terminamos. Pronto. Então é tudo que a demonstração do cometa faz. Mas até agora estou bem convencido de que está uma ferramenta de ensino decente. Um livro didático pode mostrar um gráfico de um cometa se movendo ao redor do Sol, mas não pode ilustrá-lo tão claramente quanto uma imagem em movimento real, e ninguém gosta de assistir a vídeos. Isso parece realmente capaz de melhorar o engajamento com essas ideias. O aplicativo de ondas quadradas parece ser apenas uma ferramenta instrucional para fornecer uma ilustração que não faria necessariamente tanto sentido quanto um gráfico estático. Não sou físico, mas, em poucas palavras, uma onda quadrada é uma ideia meio falsa. Elas são realmente a combinação de um conjunto infinitamente fino de harmônicos de onda senoidal. Este aplicativo deve mostrar a você cada termo na quebra de Fourier. Então, toda vez que você pressiona a barra de espaço, o aplicativo vai traçar outro harmônico para a mesma forma de onda. Este é o primeiro harmônico, e se pressionarmos a barra de espaço, obtemos o segundo e o terceiro, e assim por diante. Algumas coisas sobre isso mais uma vez, tenho que admitir que este software está contestando meu antigo preconceito contra a qualidade dos gráficos do PC. Esses gráficos aparecem de uma maneira agradavelmente suave, e são satisfatórios de assistir. Esta é novamente uma ferramenta de ensino fantástica por vários motivos. Primeiro, você pode plotá-los em seu próprio ritmo. Ao contrário de uma fita de vídeo mostrada em uma sala de aula, você pode sentar e olhar para um gráfico pelo tempo que quiser até ficar satisfeito, e então você pressiona a barra de espaço e ele plota a próxima linha com toda a sua atenção. Além disso, ao contrário de uma fita de vídeo, você pode limpar a tela a qualquer momento. Então, quando ele desenha o próximo harmônico, você verá apenas aquele em vez do empilhamento de todos os harmônicos que vieram antes. Então você tem a opção de ver todos eles juntos ou examinar apenas um. E como é um software, é trivial sair, voltar e chegar direto na forma de onda que você queria, em vez de ter que percorrer todo o caminho, esfregar para frente e para trás com controles de VCR inconvenientes e imprecisos. Além disso, você pode executá-lo para quantas iterações quiser. Eu acelerei a CPU e executei para 300 iterações e funcionou muito bem. Então, acho que ele deixará você renderizar quantas quiser até que algo transborde. A única reclamação que tenho sobre isso é que ele está sendo executado no modo de resolução mais baixa do CAS, o que limita a precisão do gráfico.
Em termos mais altos, você não consegue realmente distinguir as formas de onda e teria sido um bom recurso poder examiná-las melhor, mas do jeito que está, isso é bem satisfatório. Finalmente, temos uma lista de preços. Eles são bem caros, mas acho que se os primeiros tiverem 12 discos, devem ser muitas aplicações. Eu ficaria realmente interessado em encontrar esse software e ver como a versão comercial real dele se saiu e é isso antes de prosseguirmos. Então, este é realmente um dos melhores pacotes de software que já vimos no Big Blue Disk. Fiquei curioso sobre a origem deste software porque parecia estranho que ele tivesse sido lançado para o IBM PC em uma época em que os IBM PCs não tinham realmente um grande papel no mercado educacional. Até onde eu sei, eu pesquisei e descobri que o software educacional Cross, que é a empresa de um médico Mark Cross, fez software para o Apple II e foi onde esses programas se originaram em 1984. Então, faz sentido que o Apple II, que era absolutamente enorme em aplicativos educacionais na época e por muitos anos antes, tenha sido onde o software começou. E como o IBM PC tinha um interpretador básico, eles provavelmente não tiveram tanta dificuldade em converter o software para rodar no PC. Passando para o Blue Notes, não acho que eles usaram esse nome na edição anterior, e eu queria que não tivessem usado. É outro trocadilho horrível. Começa com um grande obrigado e 10 para os 26 escudos de alguém da base aérea McClellan. Faz sentido que um aviador tenha tido um IBM, mas não sei por quê. 10 Circumflex 26 temos uma pergunta sobre seus BBS. Aparentemente, estava disponível para descagem direta ou Fidone. Gostaria de falar sobre Fidone em outro episódio. É um tópico inteiro. Agora temos algum suporte técnico. Esta mensagem é um discurso irritado de um usuário do PCJR que diz que o menu do disco azul grande não roda no seu Júnior, mas eles conseguiram rodar os aplicativos individuais. Aparentemente, a biblioteca gráfica Pascal que eles usaram para fazer o menu do disco azul grande é muito exigente para o estranho cardinal gráfico híbrido do Júnior. Eles continuam a mergulhar completamente na revista, alegando que é uma decepção total e muito fina para valer a pena. Gostaria que eles tivessem nomeado outras revistas para que eu pudesse comparar, mas acho difícil argumentar até agora. O editor responde com um apelo por compreensão. Eles estão apenas começando a tentar se acostumar e, ei, você só pagou cerca de $2 por programa e isso não vale a pena? E há um argumento aqui. Costumo lembrar as pessoas que ficar bravo por gastar $3 em um programa que você não gostou, quando você pagaria prontamente $5 por um hambúrguer medíocre de fast food, é uma posição muito difícil de defender. Eles continuam explicando que o bug do PCJR não é porque não o testaram, mas porque não o testaram ao iniciar no modo de 40 colunas. Eu tive que pesquisar isso. Aparentemente, o PCJR sempre iniciava com uma resolução de 40 colunas, e era necessário digitar o modo 80 para alterná-lo para uma resolução mais alta. É difícil imaginar que ninguém na SoftDisk tenha pensado, ei, talvez devêssemos tentar sem digitar aquele comando que sempre digitamos. Mas acho que não. A próxima carta também é de um usuário do PCJR, mas muito mais educado, embora ele continue colocando citações assustadoras nas revistas. Ele relata problemas com um complemento chamado Quadrum Quad Junior Quadrum que estava fora do mercado em 1989, pelo que posso dizer, ninguém prestou muita atenção neles antes disso. É difícil encontrar qualquer informação sobre o que este dispositivo fez, mas acho que o switch PCJR ao qual o escritor se refere faz parte do quadro. O editor não tem nenhum conselho para ele. Não é novidade que o único conselho real que você tem nessa situação é desconectar a estranha caixa misteriosa sobre a qual você não sabe nada e tentar novamente. E as pessoas nunca estão satisfeitas com isso. Passamos para outro usuário júnior de PC insatisfeito, este relatando problemas vagos e inexplicáveis com o menu e o programa de StringArt, e você realmente não pode fazer muito com isso. O editor não se preocupa em responder a isso. Este próximo usuário tem uma análise detalhada do Big Blue Disk, que achei que era meu trabalho, mas tudo bem, ele gosta do menu e acha que as cores realmente ajudam a monotonia, então suponho que o design do menu era novo e o valor estava certo. Mas aparentemente você tem que trocar constantemente um disco DOS sempre que passa de um aplicativo para o menu, e fui pego de surpresa com isso. Claro, eu executo isso no DOSBox normalmente por conveniência, e o DOSBox tem o DOS embutido na ROM, então você nunca notaria esse comportamento. Mas pensei em rodar o disco Big Blue no meu TAN de 1000, pensando que teria uma experiência mais autêntica. Mas aquele também tem 12 ROM, o que era incomum para um clone de PC, então eu também nunca tive esse problema e perdi completamente. Este usuário também observa que está chateado por não conseguir ler o código-fonte de nenhum dos programas incluídos para aprender com eles. Na verdade, essa era uma prática comum na época. O editor explica que foi necessário compilar o software para que ele pudesse caber no disco e também porque muitos clones vinham sem interpretadores básicos. São excelentes razões, embora o editor afirme que pretende resolver este problema de alguma forma, e terei interesse em ver se conseguem fazê-lo. As próximas sessões permanecem inalteradas. O óleo de cobra agora tem um grande disco azul. Leia-me afirmando que a diferença entre eles e um vendedor de óleo de cobra é que seus produtos realmente funcionam. Mas não é isso que dizem os vendedores de óleo de cobra? Com isso dito, eles na verdade não oferecem nada nesta edição da coluna sobre óleo de cobra. O resto é o mesmo padrão e créditos das últimas edições, e é isso. Foram realizadas. Então, como nos sentimos em relação ao disco Big Blue e até agora? Não tendo visto a segunda questão, tenho que admitir que, no número 3, as coisas aumentaram bastante. Há uma quantidade razoável de truques ou softwares inovadores neste. Eu teria que classificar o Tornado Educacional como o item mais cafona, mas também há um jogo de estratégia razoável de $2. O localizador de código de área permaneceria útil por vários anos. As ferramentas básicas de análise estática parecem extremamente úteis.
Sinto que as coisas estão caminhando na direção certa para esta publicação, mas espero um avanço significativo nas próximas edições, quando então elas deveriam ter encontrado seu equilíbrio. Confira o próximo episódio sempre que eu lançá-lo, para ver onde as coisas vão parar.